vamos começar, né, falando o que é um fluxograma. O fluxograma da perícia, no caso. Justamente, eu achei muito assim relevante trazer esse tema, porque o fluxograma da perícia, ele vem de fluxo, né? Então, como acontece o passo a passo da perícia? E, inclusive, eu já vim até de serviço social, ó, porque eu ia falar muito sobre código, sobre perícia, enfim, né? Enfim, coloquei aqui o serviço social aqui, ó, todo personalizado, né? Para dizer que, acima de tudo, o serviço social. E aí, assim, qual a proposta, né, de hoje, da gente estar mostrando para vocês como é que acontece a perícia em si, né, o seu fluxo, como ela começa, como ela é o meio, qual é o começo, o meio e o fim, né? Porque, assim, muita gente, além de fazer também as perícias que eu morro de falar no escuro, né, de pegar um papel da perícia aqui e ir lá fazer, sem saber o que está se passando dentro do processo, né? Além de ter isso, ainda tem a outra questão, que é peritos, né, habilitados, cadastrados, que também não têm esse cuidado de verificar o processo, de estar lendo, né? De saber como funciona, como é todo o fluxo da perícia, né? A perícia tem um fluxo, tem um fluxograma, né? Que começo, tem meio e tem um fim, né? Então, para que você, né? Para que nós possamos estar atentos quanto a isso, né? Quanto a esse fluxo que existe, né? Que é um fluxo que é lei, né? Que vem da lei, vem do Código de Processo Civil, né? Que é a legislação maior da perícia. Né? Então, é importante, muita gente não gosta de assistente social, eu preciso saber sobre o que os nossos teóricos dizem. Não, se foi nós que adentramos nessa área, né? Essa área já existia, o primeiro Código de Processo Civil foi do ano de 39, né? 39. E há relatos, há estudos científicos que já vem muito antes, que já vem desde os tempos dos reis, né? Então, fomos nós que adentramos nessa profissão. Então, nós temos por obrigação conhecer a lei, né, e conhecer o que rege a perícia, tá certo? A perícia judicial. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre o passo a passo, sobre o que é cada coisa, tá bom? Lembrando, né, Valesca, que cada etapa dessa que a gente vai estar falando, resumindo de forma breve, dá para falar bem mais coisa, o que a gente vai falar aqui não resume, né? Não limita tudo que dá para a gente conversar. Por exemplo, na nomeação dá 1 hora de live para falar só sobre a nomeação, sobre algumas etapas, né, Valesca? Então, assim, hoje a gente vai estar focando no fluxograma de forma bem básica para vocês entenderem o início, o meio e o final. Como é que se dá esse processo. Vamos tentar. O juiz, ele determina a prova pericial, né? No caso, o perito, ele é nomeado e a partir dessa nomeação acontecem algumas coisas, existem algumas possibilidades que o perito tem diante da nomeação, né? Que é a escusa do perito, as partes apresentam quesito e assistentes técnicos e o impedimento ou suspensão do perito. Aí eu queria que você falasse sobre essas 3 possibilidades, desde o início, essas 3 possibilidades e de destrinchar. Entendi. Porque assim, começa, né, o juiz, quando ele né, tá aqui no processo e ele percebe que a prova vai depender de um conhecimento técnico específico, né? E ele não tem esse conhecimento, né? E aí, por exemplo, no nosso caso, né, em matéria de serviço social, né, psicologia, em matéria de psicologia, e aí vai, né, nas outras profissões, são diversas profissões. Então, ele determina, né, que seja feito, que ele solicita, né, uma prova pericial, né? Isso também está no artigo 464, também está na legislação, no Código de Processo Civil, certo? Que depende, né? Valesca, todo processo é exigido uma perícia? Não é exigido uma perícia. Somente, né, quando a prova depender de conhecimento técnico específico, tá certo? Então, começa com essa percepção, né, do juiz, e muitas vezes começa até com percepções de outras pessoas envolvidas, né, no processo, que a gente chama de lead, né, que é no juridiquês, que é o conflito de interesses, certo? Então, por exemplo, o Ministério Público, né, ele entende que precisa de uma prova ali,
nas varas da infância e juventude é muito solicitado, né? Como ele é o dono do processo, ele que, né, age em função das crianças, né, dos adolescentes, então é muito comum ele estar solicitando, né, essa perícia, ele dizer, olha, juiz, esse processo, esse caso, necessita de uma prova. Então, assim, ele, tanto o juiz como o nosso Ministério Público, defensor, enfim, né, ele identifica, né, e solicita essa prova, né, pericial. Pronto. Após a sua solicitação, né, de ver a prova pericial, ele faz essa nomeação, né, que é o segundo passo, a nomeação do perito pelo juiz, né, e também faz uma determinação do prazo. Por exemplo, eu já peguei vários casos onde o juiz pede várias coisas no mesmo despacho, no mesmo pedido. E ele diz que seja, nomeio a perita Valesca Leite, né? E solicita isso aqui com prazo o estudo social, né? Geralmente, com prazo de 30 dias, né? Com prazo de 20 dias. Então, ali ele nomeia e estipula um prazo, tá? Então, primeiro, né, identificação da prova. Segundo, nomeação. Essa escusa que você falou, o que é uma escusa? Você pode se excusar daquilo, você pode dizer, olha, infelizmente, você não é obrigado, tá, a receber a perícia, mesmo depois de nomeado, você pode colocar, né, nos autos e dizer, olha, eu infelizmente não posso, mas você tem que fundamentar, você tem que dizer o porquê você está se excusando, né, de fazer aquele processo de atuar naquele processo, certo? Então, é um direito seu, tá? Fazendo essa escusa como perito, né? Dizendo que não pode, por isso, por exemplo, já aconteceu que eu negasse o processo porque, como eu me mudei, né? E aí eu fiquei muito longe. Então, uma perícia só não tinha como eu fazer muito longe. E aí eu coloquei que tinha me transferido de cidades, que eu estava morando agora a 200 e tantos quilômetros, né? E, enfim, foi nomeado outro perito. Porque, assim, quando você se excusa e realmente, né, é fundamentado, ele faz uma nova nomeação, certo? Impedimento, né? Você falou sobre a escusa, não foi? E o impedimento. A escusa, o impedimento. Isso também. Pronto. O impedimento, né? Impedimento ou suspeição do perito, né? Que geralmente também lei, está na lei no 148, se não me engano. E aí o que acontece? Você se declara impedido, né? Se autodeclara impedido ou suspeito. Eu até comentei também sobre isso em outra live, eu me lembro, que é quando geralmente o Código de Processo Civil ele traz alguns casos, né? Mas todos se resumem em você conhecer, né? Conhecer alguma das partes, você, por exemplo, como eu até já contei aqui também, que eu me declarei impedida, né? Me declarei suspeita, porque peguei um processo de guarda, né? Onde uma das partes, que era o requerido, tinha estudado comigo, então passou 2 anos na pós-graduação comigo, e aí não tinha como, né? Eu estava fazendo o processo dele, que eu conhecia a história dele, então me declarei impedida. Então, além da escusa, né, além de você dizer, né, que não pode fazer, você também tem essa outra questão. De você se declarar impedido mesmo, porque realmente não está podendo mesmo fazer, não porque você não queira, né, que você até quer, mas porque você realmente não está podendo fazer, né, legalmente aquele processo. Você está impedido ou suspeito, né, como perito de fazer aquela causa, tá? Certo. Aí, Valendo, além do impedimento ou suspeição do perito e da escusa do perito dessas possibilidades, tem a outra que é o perito aceitar, né, a perícia. E também tem essa questão das partes, né, que apresentam quesito, a questão do assistente técnico, né, também. Porque assim, após, né, tudo ok, tá tudo ok, e o perito, né, aceitou e respondeu, enfim, que estava fazendo, né, o aceite daquela perícia, ainda tem um prazo, né, que o juiz dá para que as partes
apresentem, né, seus assistentes técnicos e seus quesitos, que são perguntas, né? Onde ele, por exemplo, porque assim, o que acontece? O juiz, né, o perito, um perito do juiz, né, o auxiliar do juiz. E as partes também, como eu inclusive também já falei em outras lives, também tem direito, né, de estarem constituindo os autos, né, colocando nos autos os seus assistentes técnicos, né, que é a palavra certa. Inclusive, nós falamos sobre o assistente técnico na live retrasada, né, foi uma live só sobre o assistente técnico, tá? Quem não ouviu, tá lá, muito interessante essa profissão, né? E aí, esses assistentes técnicos, eles podem estar colocando também esses quesitos, né, fazendo quesitações, perguntas, né, nos autos, para que os peritos possam responder, certo? Então, após a nomeação, ainda tem essa possibilidade, né? Aí, seguindo a sequência aqui do fluxograma, o perito, ele estima os honorários, né? Via de regra, o perito, ele tem essa possibilidade de estar estimando os honorários, mas acontece também do juiz já mandar tudo, não é, Valesca? A gente estava até conversando sobre isso hoje, mais cedo. Porque, assim, o que nós estamos falando aqui, pessoal, é o que realmente acontece no Código de Processo Civil, tá? Agora, na prática, pode ser diferente. Como a Vanessa acabou de dizer, o perito, ele estima seus honorários, porque quando o juiz está nomeando, ele também está pedindo para o perito, muitas vezes, né? O código diz para ele apresentar, o juiz pede para o perito apresentar os seus honorários, né? No caso da justiça que não é gratuita. Porque na justiça gratuita já tem sua tabela. Porém, mesmo com a tabela, eu já vi muitos casos onde o juiz também pergunta, mesmo na justiça gratuita, inclusive um amigo meu, essa semana aconteceu isso com ele, que na justiça gratuita o juiz perguntou, né? Isso aí pode acontecer em diversos casos, né? Por quê? Porque na justiça gratuita, dependendo da complexidade também do processo, o perito pode estar pedindo até 3 vezes mais, né, do valor estimado da tabela, né? Na tabela de cada tribunal. Então, pode ser que ele pergunte por isso, porque ele mesmo está achando que o processo é muito complexo e ele quer que você coloque, né, enfim, coloque seu honorário, coloque realmente quanto é que você quer, ou ele pode também estar arbitrando diretamente o valor, né? E isso o código, ele traz bem claro isso, essa questão, né, esse fluxograma. Por quê? Porque tem nós, peritos, né, assistentes sociais, peritos sociais, mas também tem um leque de outros peritos, né? Por exemplo, tem perícia que na perícia contábil, eu já vi lá dos que é R$7.000, R$5.000, R$4.000, né? Então, esses peritos, eles apresentam os honorários, né? Que está na lei, né? Apresentam os honorários, pedem, e o juiz pode aceitar ou pode arbitrar. Eu já vi colegas que o juiz falou, não, você pediu tanto, vamos dizer a perícia social, né? Você pediu R$700, R$600, porém, R$450 eu acho justo, né? Eu já vi ele colocando assim, eu acho justo. Eu estou falando que eu já vi ele colocando o juiz, eu acho justo. Então, pode ser infinito. Então, ele pode arbitrar ele mesmo, dizer, olha, eu acho justo tanto e é tanto. Quem é que vai, né? Você não vai ficar contendendo com o juiz, né? Você não vai ficar dizendo, não, é tanto, o juiz é tanto. Não, ele arbitra, né, o valor, entendeu? Então, o perito estima seus honorários e ele faz, né, o arbitramento dos honorários de acordo com... Mas, geralmente, nós, trazendo agora do nosso lado, por exemplo, eu, como, né, nas minhas experiências em si, ele já pula todo esse processo. Não, por exemplo, tem uma comarca, né, que no interior do estado aqui, que eu moro, que ele já coloca tudo na nomeação, ele já coloca. Nomeia a perita Valesca, através da justiça gratuita, que é para fazer o estudo social, que o prazo é 30 dias, que quando ela entregar o laudo, já já deixa, como é que eu posso dizer? Ele já deixa a ordem de pagamento para ser pago, tudo na primeira só.
Então, assim, varia muito, né? Isso também varia muito de estado, né? Varia muito de local também. Até de juiz, de pular, né, Valesca? Se for um todo juiz esse novo, né? Sim, sim, depende também muito disso. Porque, assim, o que eu já percebo, né, nesses anos de perícia, realmente, quando geralmente é um juiz mais novo, ele pega ele ainda bota até os artigos do Código de Processo Civil. Ele coloca, segundo o artigo 464, precisa é necessária a prova pericial para o caso. Aí, segundo o 463, o perito tem que estimar seus honorários. E sendo assim, apresente seus honorários, entendeu? Então, já vi de tudo, já vi tanto ele colocando, e a gente percebe, geralmente, que é um juiz, assim, mais novo, enfim, que eles gostam de colocar tudo, né? Que vai no passo a passo depende do muito. que... Pronto. Do que o Código de Processo Civil diz, né? Que é o fluxograma aqui que nós estamos fazendo, né? Sim, sim. Aí, assim, o juiz, ele arbitra os honorários e intima o perito a dar início à perícia judicial, né, Valesca? Isso aí é no passo a passo do fluxograma. Como eu falei, a perícia, o Código de Processo Civil, ela é para todos. Ela é para o engenheiro, ela é para o administrador de imóveis, ela é para assistente social, ela é para psicóloga, enfim. Então, o passo a passo, sim, é esse, né? Porém, pode acontecer o quê? De um caso que eu acabei de dizer. De início, na nomeação, ele já pular, né? E já colocar tudo, né? Em um despacho só, né? Enfim. Já colocar logo os honorários, o tempo, já colocar tudo, até quando eu entregar que a secretaria já ordena a secretaria já a fazer o meu pagamento, né? Se já fazer o procedimento de pagamento, entendeu? Então. Aí aqui na sequência, no artigo 474, as partes terão ciência da data e local da vistoria para início dos trabalhos, designado pelo juiz ou indicado pelo perito. É porque, assim, geralmente, por exemplo, quando eu comecei na perícia, eu tinha muito essa dúvida, porque sempre a perícia, sempre nas definições, ela é um exame, uma vistoria, enfim. Então, a gente fica querendo se encaixar, né, onde a gente pensa, não, é exame, enfim. Mas isso aí, no geral, é como eu sempre falo, toda lei tem sua interpretação. Você não pode levar, né, bem você tem que interpretar a lei, né? Nesse caso, as partes vão ter ciência, né, no nosso caso, da nossa diligência, né, que nós vamos estar diligenciando esse caso, vamos estar fazendo esse caso, e aí o que nós fazemos? Nós damos ciência às partes, né, ligamos, marcamos, né, as visitas, enfim, e também, se for o caso, na maioria das vezes, né? Como eles ficam um pouco apreensivos, enfim, e a gente explica também as metodologias que vão ser usadas, nós vamos fazer uma entrevista, perguntamos se realmente se tiver mais de uma parte, né, na residência, se está em casa, no caso de criança, né? Enfim, se a criança vai estar em casa, e a gente está dando ciência. Porém, o que acontece? Todo o processo, né, as partes, elas têm direito, né, o direito delas de estar tomando ciência de tudo que está ocorrendo no processo. Então, elas podem, inclusive, pedir senhas, as senhas processuais, né, e já saber de tudo que está se passando no processo. Por exemplo, eu cheguei numa casa sábado passado, numa residência, e aí o porteiro, né, um apartamento, e o porteiro telefonou e ela falou, não, já estou esperando. Já estou esperando ela. Agora eu não tinha tido contato com ela, porque não tinha nenhum contato dela nos autos, mas ela já estava me esperando. Ou seja, ela viu, né, através dos autos, que eu fui constituída perita e que estava aberta e que provavelmente em poucos dias eu estaria procurando. E aí, quando eu cheguei, ela disse, não, eu estava esperando a senhora, porque eu já tinha visto no processo que o juiz tinha me pedido uma perícia, já vi tudo no processo. Ou seja, elas têm esse direito, né, de estar vendo isso também.
Então, ainda tem essa questão. Além, e assim, porém, acontece muito da gente esbarrar, né, nas perícias, da gente esbarrar na questão de quando nós vamos, né, quando nós começamos a ler, enfim, o processo de estudar, não identificamos nenhum número, né? Nem o número de telefone. E aí, meio que nós vamos e mesmo é naquela coisa de pedir para que as partes estejam em casa para que não ter, né, a gente possa fazer, empreender várias visitas, né? E aí, o que acontece? Isso acontece demais comigo. Eu olho, não tem nenhum telefone, não tem nada. E aí, vou, por exemplo, aconteceu também essa semana, nesse sábado que eu fui fazer essa outra. Fui lá e esperei até quase que meio-dia, né, lá na porta dela e ninguém veio. E também não tinha telefone, enfim, vou ter que ir novamente. Então, por isso que é bom também você sempre colocar, né, quando você no cadastro, com marcas próximas da sua casa, não colocar muito longe, né? Eu digo com marcas porque eu trabalho mais no interior do estado, né? Então, trabalho em várias comarcas, mas próximo à minha comarca, né? E aí, isso que ele fala, né, o código fala que as partes terão ciência da data e local. É por isso, porque além de elas tomarem ciência, né, do que está ocorrendo pelo processo, também nós, como peritos, ligamos, enfim, e assim ficamos de tudo. E também eles geralmente são notificados, né, eles são intimados, né, do que está se passando. O artigo 476, ele fala do Código de Processo Civil, fala sobre a prorrogação do prazo. Como que funciona isso na prática, essa prorrogação? Uhum. Pronto. É porque, assim, eu, como perita, estou fazendo o processo, né? Estou diligenciando, né? Enfim, está acontecendo essas coisas, como eu acabei de falar, que ocorreu, que não tem telefone, que não estou encontrando, enfim. E aí eu vejo que aquele prazo ali que o juiz me deu é bem curto. Então, eu tenho, né, a lei, né, o código, ele me dá essa prerrogativa que eu posso estar peticionando, pedindo, solicitando, né, ao juiz para que ele possa aumentar o prazo. Que a gente chama, que nós chamamos muito de dilação do prazo, aumento do prazo. E assim, principalmente nas varas da infância e juventude, eu pelo menos eu costumo trabalhar, os prazos são muito curtos, né? Já teve um caso que era tem até que o cartaz, a entrega voluntária, né? Só tem um cartaz aqui, da Lei 13.509, que era a questão da entrega voluntária, que era a mãe que entrega o bebê, né, ao nascer. E eu fui fazer esse caso. E ele queria o laudo, o juiz, né, me pediu, ligou, através da sua secretária, enfim, para 2 dias. Então, foi 2 dias que eu tinha que já dar esse laudo. Porém, como perita, tenho a prerrogativa de aceitar ou não, me excusasse, né, do encargo ou não. E aí aceitei e dentro de 2 dias fiz, né, o laudo. Porém, ele dá esse prazo e às vezes os prazos são muito curtos, são 10 dias na vara da infância, 20 dias. Né? Eu acho que nas varas da infância e juventude, os máximos que dão é 20 dias. É que eu me lembre aqui, falando da minha história, né? Enfim, da minha história, do que eu vivencio, em média 20 dias. Mas os outros, em média 30 dias, né? Nas varas da família, sessões, geralmente 30 dias, viu? E aí tem como aumentar esse prazo. Se eu ver que não está. Claro que tudo fundamentado, né? Tudo fundamentado. Dizer, inclusive, eu boto hora, boto a data, boto o horário que eu fui, né? Para fundamentar que realmente eu estou fazendo trabalho, estou em campo, né? Porém, não estou conseguindo. E por fim, se eu não conseguir, eu faço realmente um relatório mesmo. Aí já não é um laudo, é um relatório. E protocolo na vaga. Informo, né, o juiz? Exatamente. Essa é a Ou próxima seja, fase, é tem o como prorrogar protocolo o prazo. laudo. Ou seja, tem como prorrogar esse prazo, viu? Pessoal, não fiquem desesperados, que tem como prorrogar. Valesca, tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Certo.
Pronto, aí você falou, né, da protocolação do laudo, e é justamente a sequência aqui do fluxograma, protocolação do laudo em juízo pelo perito, de acordo com o artigo 477. Uhum. Pronto, essa protocolação, ela mudou muito, sabe, nos últimos tempos, mudou muito. Por quê? Porque quando eu comecei, geralmente os processos eram tudo físicos, eram papéis, né, e meio que a gente era obrigado a ir lá, né, na vara, enfim, aí pegava o processo, tirava o xerox lá, às vezes a gente ficava todo sem jeito ali, tirando a xerox, enfim. E hoje evoluiu muito. Então, agora os processos, a maioria são, né, eletrônicos, onde nós fazemos tudo através de e-mail, enfim, né, através do sistema. E aí a protocolação desse lado também pode ser enviada, que inclusive é o que o Código de Processo Civil, o CPC de 2015, ele preconiza, ele prefere, o que ele traz, né, também de novidade nessa questão, que você, enfim, todos os trabalhos sejam feitos via online, né? E aí, o que nós podemos estar fazendo? Sempre quando, inclusive nas comarcas, quando eu atendo comarca que é física, né, que é papel, eu mando um e-mail, eu peço as principais peças, que são, né, que é o processo, enfim, que é cada folha do processo, peço as principais peças, mando um e-mail, me apresento, né, olha, eu sou perita, fui nomeada para o processo tal, né? Solicito as principais, tem como né, vocês me enviarem as principais peças processuais. E quando é eletrônico, a senha também processual, eu peço a senha, né? E entro dentro do sistema, né, de automação judiciária e vejo o processo, leio o processo inteiro. E no final, né, eu envio para a vara. E geralmente sempre tem os números também dos supervisores, né, dos diretores de vara, e envio para eles, né, para as varas o meu laudo. Né. Eu digitalizo, assino, digitalizo, e aí quem tem também assinatura digital, né, também assina, enfim, e envia. E aí fica acompanhando, né, se realmente está. Já teve casos que eu enviei, e aí com 10 dias depois eu entrei no processo, ainda não estava. Aí eu liguei, ninguém atendeu, mandei e-mail, aí foi que eles viram, né, e no outro dia colocaram. Pode acontecer, né? Isso também, tudo pode acontecer. Mas eu também faço essa protocolação através do sistema via online, né? Através de e-mail, viu? E assim, enviou, protocolou o laudo, acha que acabou? Não, pode existir a possibilidade da parte, né? Que é a próxima coisa que a gente vai falar aqui. A parte, querendo, ela pode se manifestar sobre o seu laudo, né? Isso. Isso também está na lei, né? Isso também é lei. E 477, né? E também é lei que, quando ao protocolar, né, o laudo, ao ser anexado o meu laudo, né, nos autos processuais, né, abre-se um prazo para que as partes, né, dêem sua opinião sobre ele. Tá? E aí é o que acontece. Se tiver assistente técnico, né, aí também ele pode se manifestar através de parecer, e divergente ou não, né? E 90% dos casos é tudo divergente, porque, na verdade, eu nunca vi um assistente técnico. Eu já trabalhei com alguns assistentes técnicos, mas eu nunca vi ele concordar, não. Sempre acha uma divergênciazinha do perito. Eu digo isso porque eu também trabalho muito com assistente técnico. Essas divergências, Valesca, o que pode ser questionado? O que comumente é questionado em laudo de perito? No caso da assistência. No nosso caso, por exemplo, no nosso caso, né, que eu sou especialista, né, geralmente é mais a questão da metodologia. Por isso que eu trouxe até na aula passada, né, eu fiz questão de trazer muito essa questão da metodologia, de estar dizendo que realmente, né, os instrumentos da perícia em si, né, quais os usados realmente na perícia, e estar falando sobre cada um. Na live passada nós falamos que é muito questionada a metodologia. Muito questionado.
Porque, assim, já teve casos que eu atuei como assistente técnico, eu vi que o perito ele colocou o produto da perícia e o estudo social. Né? O estudo social tinha lá, estudo social, não era o laudo, era o estudo social, né? E aí, isso eu vejo muito que eu já suponho que seja muito assim, replicando o que o judiciário fala. Porque o judiciário ele sempre pede estudo social, inclusive nas tabelas dele, você vai lá ver, tem esse estudo social, 244, estudo social 350, enfim, nas tabelas dos tribunais, quando você vai ver, é estudo social. Então, eu sempre digo assim, que nós conhecemos a nossa metodologia, nós conhecemos a nossa forma de trabalho, o que realmente é válido para a nossa profissão e o que não é. Então, quando o produto da perícia é o laudo, né? E o estudo social, no nosso caso, né, é uma metodologia de trabalho, a principal, né? Inclusive, Fábio disse que até é a perícia, por quê? Porque através do estudo você faz as entrevistas, você faz toda a perícia, tá? Mas não é para você colocar lá estudo social. Então, isso aí também é passível, né, de desqualificação de laudo. A questão de você colocar, como esse colega colocou, né, o estudo social, enfim. Então, assim, a metodologia, ela tem meio que o calo no sapato dos peritos. Então, é muito importante você estar aprendendo, né, enfim, por isso que eu achei muito importante a gente estar falando, né, fomentando essa questão na aula passada. Porque, sim, como assistente técnica, como eu sempre digo, eu olho logo a metodologia, né? E também tem outras questões, a estética também, do lado, está dentro das normas, né, técnicas também, porque o laudo é um produto científico também, né? É um trabalho científico, então, para estar dentro das normas técnicas, enfim, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e por aí vai, né? E aí, assim, essa questão do laudo, por exemplo, no caso que não tem assistente técnico, é muito difícil, no caso de nós, né, assistentes sociais, nós encontrarmos os assistentes técnicos, é difícil. Eu atuo muito, assim, porque é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre procurei saber, sempre procurei me interar, e aí fiz a pós-graduação em perícia, e aí na pós-graduação conheci outros assistentes técnicos de outras áreas, que me agregaram muito, né, muito conhecimento sobre a área, então eu gosto muito dessa área. E eu acho que também que é outro campo para nós, né, como profissionais, né, para que a gente possa estar atuando. E, assim, a assistência técnica, ela abre um leque né, como eu falei lá. Então, assim, voltando um pouquinho, logo após, né, a intimação, que o juiz intima, as partes digam, olha, se pronuncie, vamos, no meu caso, sobre o lado da Valesca, né, sobre o lado da perita Valesca, se pronuncie. E assim, eles podem não se pronunciar, como eles podem se pronunciar, né? E aí, geralmente, como eu falei, eles fazem um parecer divergente, né? Os assistentes técnicos, geralmente, e também podem colocar nesse parecer quesitos elucidativos. O que são os quesitos elucidativos, né? São perguntas, né? Eu estou sempre falando o termo técnico e falando o que para que você possa entender melhor. Então, quesitos são perguntas elucidativas. Que, por exemplo, ficou alguma, como é que eu posso dizer? Alguma coisa mal entendida, algum mal entendido, né, no processo. Então, lógico que é o trabalho deles estar, né, olhando passo por passo o trabalho do perito, então eles vão colocar isso aqui, né? E aí eu conto até um caso meu, que quando eu fui assistente técnica, né, eu recebi um processo, fui contratada, né, por uma das partes. E aí, para ser assistente técnico. E aí, no processo, eu coloquei, assim, um quesito, né, elucidativo, que também pode ser complementar, né, que é após o laudo. E aí, eu perguntei a ela o porquê sobre a filha da curatelada. Por que ela não tinha anuência dela nos autos? Porque não tinha nada sobre ela.
Porém, tinha que ela tinha uma filha, né? Lá na petição inicial que ela tinha uma filha, mas não tinha nada sobre ela, assim, nos autos como tinha do filho, porque eram dois, né? Eram dois. E aí do filho tinha lá uma carta de Era um processo de anuência, quê, Valesca? curatela, Um um processo de interdição, onde você interdita aquela pessoa, tira todos os direitos civis daquela pessoa e passa para outra. Então, elege uma pessoa para ser o representante daquela incapaz, certo? Então, nesse caso, eu coloquei essa pergunta. Por quê? Porque eu vi que o perito, né, que era um homem no caso, ele não tinha, ele tinha feito, né, toda a perícia, mas ele tinha conversado inclusive com o curatelado e com quem estava requerendo, né, que a gente chama de requerente, com o filho, mas não tinha falado com a filha, né? E, porém, eu sabia, eu já tinha feito um trabalho por trás, eu sabia que a filha já estava movendo outro processo, em outra vara contra eles, dizendo que eles estavam subtraindo as coisas da incapaz. Enfim, estava uma sujeira muito grande. E eu fiz essa única pergunta para ele responder o porquê. Ou seja, ele fez um trabalho meio que só com um lado, né? E não ouviu todos, né? Não todos. foi imparcial. E aí... Hã? Ele não foi imparcial. É isso. Aí, ou seja, eu fiz essa pergunta, né? Esse quesito eu coloquei, né? Fiz, além de pontuar o trabalho, né? Todinho, aí no final eu coloquei esse quesito complementar, esse quesito elucidativo, para ele estar dizendo, né? E assim, no caso, o perito tem que esclarecer, ele tem que prestar esses esclarecimentos, né? Lógico que o juiz, né, enfim, faz aquele ato, enfim, de despacho, porém, ele tem que ser elucidativo, né, ele não pode deixar seu trabalho, e aí logo após, o juiz decide, né, se satisfaz ou se não satisfaz, enfim, que, né, os esclarecimentos dele, né, e se o juiz ainda não satisfazer, né, através dos esclarecimentos dele, do perito, enfim, ele não pode eleger um novo perito. Ele não pode ver, não, esse aqui realmente, né, através das pontuações do assistente técnico, né, enfim, do que foi perguntado e não foi respondido meio com aquele velho enrolation, né, tem uns que meio que enrola um pouco e no final não diz nada. Então, ele pode estar substituindo, certo, o perito. É um caso também de substituição do perito, certo? Acontece isso quando tem no assistente técnico e quando não tem. Quando não tem, o juiz pode, com a prova pericial, né, com a prova em si, que é o laudo, ele pode se satisfazer e com isso julgar, né? Aprecia a prova, né, aprecia o laudo pericial e faz a indicação da sentença através do seu laudo. Por exemplo, volta a falar da infância que eu atuo muito, né, da infância e juventude, geralmente ele ouve o Ministério Público, né, também, e aí que é o que no judiciário chama abrir vistas, dar vistas ao Ministério Público, né, fazer um ato, enviar ao Ministério Público para que ele possa estar se pronunciando, né, a respeito daquela causa, a respeito daquele laudo, né, e aí ele ouve muito e depois sentencia, né, quando não tem nada. Como eu falei, geralmente no nosso caso, no serviço social, a questão da assistente técnica é muito recente, assim, para a gente, né? Eu percebo, conversando com outros peritos também, tenho amigas peritas em todo o Brasil, e eu vejo que é muito novo essa questão do assistente técnico, então geralmente vai para o outro lado. O juiz recebe, né? Se satisfaz com aquele lado e julga. Porém, também o juiz não está adestrito ao laudo, ele também não está vinculado àquele laudo. Ele também pode meio que fazer que não viu aquele lado e sentenciar, né? E você perceber que ele não levou em consideração. Eu posso dizer, sim, não levou em consideração aquele laudo, justamente. Não levou em consideração, justamente. E pronto, e aí, né, geralmente foi todo o fluxograma da perícia. Fluxograma. Desde a prova pericial, né, até a judicial.
Até a satisfação do perito. Existe, sim, pós-graduação. Na minha cidade tem, inclusive, eu até, algumas pessoas me perguntaram pelo inbox e eu falei que a que eu fiz em perícia forense. A que eu fiz, forense. Por quê? Porque eu até já expliquei isso em outras lives. Porque eu queria aprender todo o universo da perícia criminal, né, e judicial, porque eu vi a ementa da pós antes e vi que contemplava desde o direito penal, enfim, e constitucional, direito penal, constitucional, a perícia judicial, onde eu pude aprender com peritos judiciais, né, mesmo, muito antigos, enfim, tanto da Justiça Estadual como da Federal. E essa pós também contemplou toda a perícia criminal. Até comentei sobre isso aqui antes, que eu fui para delegacias, para presídios, a delegacia de divisão de homicídios, onde os peritos ficam, os criminais, eles ficam lá esperando as ocorrências, certo? E também para o Tribunal do Júri, fiquei muito no Tribunal do Júri. Por quê? Porque assim, eu achava interessante eu aprender tudo da perícia, porque muitas vezes, pessoal, a gente tem uma ideia errada, que o perito, ele escolhe a vara que quer, ele pode até escolher, mas de recusa e recusa, né? De escusa e escusa. Mas quando você se habilita para ser perito ali daquela comarca, principalmente as comarcas de interior, que geralmente é uma vara única, onde corre naquela vara todos os processos criminais, cíveis, enfim. Então, você tem que ser um perito completo. Eu sempre bato nessa tecla. Eu já sou pós-graduada há, acho que um ano, mas um ano e meio, por aí. E aí, eu sempre bato nessa tecla, que você tem que ser um perito completo, não um perito, eu só sei se eu vou curar a tela. E aí, se a vara do crime te chamar, como é que você vai fazer um caso de medida protetiva, né? Eu já vi um colega com a mão na cabeça que nunca tinha feito um caso de medida protetiva. E aí, ela me perguntou, inclusive já me perguntou depois de fazer, né, a diligência, e o que fazia, mas depois que fez. E aí, fez a diligência só com a suposta vítima, né? Que não pode, pessoal. Caso de medida protetiva, tem partes. Então, você tem que fazer a perícia completa, com todas aquelas partes. Porque até, como o direito chama o trânsito julgado, todo mundo é considerado, né? Enfim, e aí o que acontece? Você precisa falar com todas as partes, certo? Então tem sim, tá? Tem pós-perícia judicial, sim. Perícia forense, né? Desculpa. E o que acontece quando tem essa desqualificação de laudo? Certo. Lá embaixo do fluxograma que nós falamos. Quando há uma desqualificação do laudo, né, pelos assistentes técnicos, isso é muito importante até, que não pode, tá, pessoal? Outro profissional desqualificar o teu laudo como agente social. Isso não pode, tá? Não pode. Eu, por exemplo, eu já fui chamada pelo um grande advogado da minha cidade para estar desqualificando um laudo onde ele dizia que era falsa memória é implantação, tema bem amplo também, implantar, falsa memória, enfim, uma criança, para que ela diga alguma coisa. E nesse caso era uma psicóloga, né, a perita. E aí ele me chamou para fazer. Eu não posso estar desqualificando o laudo de outro profissional. Só desqualifica o meu laudo do serviço social, o meu laudo como assistente social, só pode qualificar-se por outro assistente social, porque ele não tem competência técnica, teórica, metodológica, tudo que nós temos para estar desqualificando o meu laudo, tá bom? Então, o que acontece depois, né? Eu pontuo, tá? E ele tem também, também tem o direito de fazer as considerações dele. Eu falei o que eu queria, desqualifiquei, porém o perito, ele pode estar falando. E se depois disso, né, se for o caso, o juiz substitui, né? Na verdade, eu já falei até isso aqui também, que eu comecei a estar falando de perícia nas redes sociais, apesar de, né, não ser muito bom com redes sociais, mas comecei a estar falando sobre isso, porque eu comecei a substituir muito perito, né? E eu não me sinto confortável com isso, tá substituindo o profissional. Eu sempre falo isso aqui, né, para vocês, eu não me sinto confortável com isso. E aí eu comecei a querer falar, ensinar e ajudar as pessoas, que é justamente que eu morro de falar, que é o que eu nunca tive, né, quando eu comecei.
Mas pode estar sendo substituído, viu, Karine? Também. Pronto. Um perito pode recusar. A Jair colocou aqui. Um perito pode recusar uma solicitação de perícia? Pode sim. Pode sim. Assim quando ele for nomeado, tá? Abre um prazo de 5 dias e ele pode estar fazendo essa recusa. Né, que hoje eu falei muito aqui em escusa, né, de perito. Isso até lei, tá no Código de Processo Civil 467, o artigo, viu? Ele pode sim estar fazendo essa escusa, tá bom? O que acontece se o perito sofrer algum dano na perícia? Pronto, eu já vi muito isso no Código, tipo, já procurei, né, muito, não tem. Porém, eu já conversei até com um juiz que eu conheço, mas não é que eu faço, porque, na verdade, eu não conheço nenhum. Eu fico brincando com o povo que diz assim, o perito é um amigo do juiz. Aí eu disse assim, se fosse amigo do juiz, eu estava perdida, porque eu não conheço nenhum juiz que eu conheço, que eu trabalho. Eu trabalho para 48, são muitos, e eu não conheço nenhum, porque eu conheço por nome, sei o que eles querem, já sei tudo, de tanto fazer, mas não conheço. Então, assim, geralmente, quando você um juiz amigo meu, ele falou que nós, como peritos, quando nós somos nomeadas, né, nós estamos a serviço da justiça e nós somos ali aquele fim específico, peritos ad hoc, que eu já falei, que é peritos, aquele fim específico, nós somos meio que automaticamente funcionários do Poder Judiciário, tá? Então, ali naquela perícia, né, se realmente você tiver comprovação que você estava realmente, né, você tem como ingressar com a ação e ser, como é que eu posso falar? Ter danos morais, materiais, enfim. Ele diz que se realmente eu provar que estava naquela ação, enfim, né, vídeos, testemunhas, né, testemunhos, tem como você entrar com a ação e pedir indenização ao Tribunal de Justiça, viu? Foi uma dúvida também que logo quando eu comecei eu tinha, porque nós vamos muito para tudo que é lugar, né? Para todo canto. Nós entramos dentro do mato, enfim, já passei por uma cidade que uma ponte ela tinha caído. Então, eu só podia chegar até a localidade se eu passasse por dentro de um rio. Era raso o rio, inclusive eu tenho até essa foto desse rio no meu perfil. Que eu passo com o carro no meio do rio, assim, o rio rasinho, mas foi um medo grande. Então, a gente vai para todo local. Sem isso, não. Sobre o cadastro. A gente falou sobre isso nas primeiras terças, né, Valesca? A gente trouxe assim, bem resumido como é o cadastro, o que precisa para ser perito. Não pode. Você também tem que estar se declarando impedido e dizer a justificativa, né? É o que nós falamos lá em cima. Colocar que você tem um impedimento, né? Que você se autodeclara suspeito para estar fazendo aquela perícia. Você não pode fazer. Para que uma coisa que no juridiquês, né? Lisura do processo. Para lisura do processo, né? Você não pode estar atuando naquela causa como perita, porque tem um conhecido, enfim, tem né? E se você tiver assistente técnico aí, que você não deve fazer isso. Ele vai atrás de tudo, né? O assistente técnico para estar desqualificando depois do seu lado, entendeu? Ainda bem que e você pode responder, inclusive, utilizando o artigo, né, do CPC, não estou apta a fazer Sim. de acordo com o artigo tal. 148, de acordo com 148, 156, 467, eu acho. E aí, eu me declaro, né, perita, fulano de tal, me declaro impedida, pois as partes conhecem, entendeu? Enfim, você coloca uma linguagem mais técnica, né? Mas se declara impedida. E aí, tem a nomeação de outro perito, tá? O juiz vai lá de novo e nomeia outra pessoa, outro perito. Na internet você também encontra esse programa bem direitinho também. Porque é uma coisa que é lei, que você sabe, como eu disse lá no começo, somos nós que estamos entrando. Né? Então, nós temos por obrigação saber também.
não só fazer esse link da perícia social, né? Nós como agentes sociais, como também saber do terreno que nós estamos pisando, para que você não possa fazer, que eu chamo de perícia no escuro, para que você não possa estar, como é que eu posso dizer, indo lá na vara, ver que o processo, ir embora sem conhecer o processo, sem se apropriar do processo, sem saber o que a gente chama de rito processual, que é todo esse, né, fluxograma, né, que vai lá, vem cá, juiz, enfim, define. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre isso, né? E, Valesca, agradecer quem está aqui. Olha o tanto de comentário. Tá conseguindo ver daí? Pronto. Pronto, assiste lá. E também as outras, né? Tem as outras lives que começa pela nomeação, né? A outra live, assistente técnico, falando sobre os instrumentos técnicos, as metodologias ativas, né? Que eu chamo do serviço social, metodologias válidas para a perícia, né? O que é cada metodologia. Na live passada, eu também trouxe fiz um link entre que é o que você tem que fazer enquanto perito, que nós temos que fazer enquanto perito, sempre está aqui com a nossa profissão, né, com a perícia social, enfim, e com o Código de Processo Civil também, que é quem, né, nos baseia. Inclusive, se você prestar atenção, nos relatos das nossas maiores, né, teóricas, que é Fávero, no contexto de perícia, ela também traz a teoria vinda do Código de Processo Civil. Tanto que, se você prestar atenção, a teoria dela aqui, perícia social, é o exame, vistoria, também tem a mesma do Código de Processo. Então, é meio que o teórico vem na teoria mesmo de raiz, né? Então, tudo tem a ver, né? Não só vou ver, só vou ver Fávero, só vou ver Yolanda Guerra, só vou ver... Não, você tem que saber onde é que você está pisando, para que você não faça besteira depois, né? Para que você não seja, seu laudo não seja desqualificado, para que você faça um trabalho completo e sério, né? É muito importante. E a Ângela Valesca comentou... Pode. Não só pode, como deve ter tudo no processo, deve ter todos os atos processuais, não só pode, como deve, viu? Porque cansei de fazer por exemplo, uma instituição do poder familiar, que o Ministério Público pediu ao juiz para que seja feito um estudo sobre isso. Chega lá, tem uma pessoa requerendo a guarda. Né? Se eu não lesse o processo, eu não ia saber que tem essa pessoa no processo que está pedindo a guarda dessa criança, que está pedindo que não seja instituído o poder familiar. Então, se eu for só no pensamento do poder familiar, eu vou ver só a questão da mãe, né, da genitora, enfim, do responsável, que foi, foi negligente para com a criança, e vou pensar no que o juiz quer. E aí não vou nem saber que existe essa pessoa que está pedindo, que é super importante para me visitar essa pessoa, saber quem é essa pessoa, enfim, saber qual o motivo, as motivações dela que está requerendo a guarda daquela criança, entendeu? Então, como é perigoso você fazer uma perícia sem ler o processo. Exatamente. E até para o outro efeito, né, Valesca? No sentido de você fazer a visita, encontrar alguém a mais e verificar. Não tinha essa pessoa no processo e essa pessoa está totalmente envolvida aqui com esse caso que eu estou estudando, né? Que eu estou conhecendo, me aproximando da realidade. Então, é um guia. Esse processo é um guia. Primeiro passo, ler todo o processo. Justamente, aceitar, né, a perícia, depois do aceite, né, o termo de aceite que você faz. Hoje eu já, por exemplo, com o tempo você vai criando, né, um certo... conhecimento, vínculo com a vara, e hoje eu, ok, Ana, né, que é a supervisora, ok, Ana, pode enviar, ok, você, né, eu já estou fazendo esses aceitos assim, não é mais aquela coisa, colocando, né, nos autos, enfim. Com o tempo você vai se familiarizando com o pessoal. Com o tempo você vai se familiarizando, né? Tanto com o pessoal, como com o processo, como com as palavras, né? As palavras do juridiquês. E, pessoal, tem processo para todo mundo. O processo já chegaram a 100 milhões de processos no Brasil.
é muito processo. Eu não sei se a Tati está aqui hoje, que é, né? A Tati está meio que de repente chegou dois processos e ela ficou, Valesca, me ajuda. E aí, uns 5 dias depois, eu acho, um tempinho depois, chegou mais 8. Ela está com 10 processos. Então, assim, Nossa! e é daí em diante. Eu também, nessa pandemia, estava com 21 processos, 21. Então, é meio e daí em diante, entendeu? Não tem esse negócio de competitividade, dizer, o perito é de estimação. Pessoal, esquece isso. Faz um trabalho bom, mesmo que você seja reconhecido pelo seu trabalho. Não fique pensando, se eu for pensar em perita, tem várias que tem perito desde quando começou os peritos. Enfim, não pode processo civil. Se eu for pensar, não. Eu só penso fazer um trabalho bom, um trabalho correto, completo, que não tenha brechas. Enfim, dentro da ética, pautado na ética, e pronto. E aí está dando certo. Cada vez mais os processos estão aumentando, né? Hoje eu já estou meio que contratando assistente já. E também, Valesca, além desse universo, né? De processo de nomeação, né, via justiça gratuita, tem uma demanda grande, o assistente técnico ele também tem um espaço socioocupacional muito amplo, né? Se a gente for pensar em escritórios de advocacia, em advogados que pegam casos, né, da parte, então, assim, é um mercado que tende muito a crescer, né? Para assistente social. E cada vez crescendo mais. Eu recebi uma proposta antes de ontem, até comentei no grupo. Viu, gente? Quem não está ainda no grupo, eu também tenho uns grupos de perícia onde eu estou socializando, né? E também coloco, enfim, cursos que eu vejo muito interessantes na área da perícia, que eu também me interesso em fazer, eu também coloco. Quem quiser entrar, só falar comigo aqui no direct. E eu acho muito importante de estar sempre. Eu olhei aqui para a Vilma finalizando o segundo produto. Eu olhei aí me tirou aqui. Mas, enfim, a gente está sempre socializando. Então, Valesca, vamos encerrar aqui se despedindo, agradecendo, né, pela presença. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o universo da perícia, a Valesca tem um perfil profissional dela, o Nexo Pericial, onde ela posta muita coisa, né, Valesca, sobre perícia. E assuntos correlacionados, né? Tudo. Todos os assuntos correlacionados à perícia. A perícia é um mundo, né? Você pensa que é só aquilo, não, é um mundo. Você tem que saber várias informações, o que é poder familiar, e aí eu estou colocando lá, o que é distribuição do poder familiar, enfim, é um universo. Né? Sobre o assistente técnico, a figura do assistente técnico que tem cada vez mais se aberto esse campo, então tem lá também o que é o assistente técnico, a diferença da perícia social, enfim, e tem cada vez mais se expandido lá, tem muito assunto bom. Eu até brinco que eu pego um caderninho e vai lá nos posts, cada post com caderninho que você vai aprender muito. Porque eu coloco justamente também como se fosse para mim, e o que é relevante, né, focando no que é relevante para a perícia, para o meu trabalho como perito e, consequentemente, para o seu trabalho, né? Então, olha lá os posts. Pois tá bom, beijo, Valesca. Tchau, gente. Obrigada pela participação. E vai ficar salvo. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Assistam também as outras terças e já coloquem aí no alarme de vocês no celular, terça-feira, 20 horas, toda terça. Eu e a Valesca estamos aqui, né, Valesca? Trazendo conteúdo, falando sobre perícia. Cada terça um conteúdo novo, diferente e essencial, viu? E a gente escolhe com base nas necessidades de vocês. Vocês também podem estar, né, falando aqui mais. Né? Enfim, as dúvidas, tá? Que eu vou estar respondendo também. Pode colocar no direct que eu sempre respondo com o maior prazer, viu? Pois foi um prazer, Vanessa. Obrigada mais uma vez, minha amiga linda, maravilhosa. E obrigada também vocês, tá? Por estarem aqui com a gente. Um beijo para todos. Todas. Beijo, tchau.